Olá, alunos. Vou estar abordando aqui para vocês a classificação da matéria. E aí a matéria pode ser dividida em substâncias puras e misturas, né? Tia Ivo, o que é uma substância? Então, as substâncias são formadas por um único tipo de componente, né? Pode ser átomos, moléculas ou aglomerados iônicos e possuem propriedades constantes e definidas, pessoal. Então, essas substâncias, elas apresentam características fixas, né? E que características seriam essas, né? Seria a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Essas são características fixas. E também, pessoal, as substâncias, elas podem ser representadas por fórmulas químicas, né? As fórmulas representam as substâncias. As substâncias, pessoal, elas podem aparecer em duas situações, né? Para que eu possa identificar que tipo de substância eu posso trabalhar. Ela pode aparecer como substância simples e como substância composta. Como assim, tia Iva? As substâncias simples, pessoal, são formadas por apenas um elemento químico. Aqui eu citei alguns exemplos, né? Aqui coloquei uns exemplos aqui para vocês. E observem aqui o primeiro exemplo, que é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, essa molécula, ela é formada apenas por um único elemento químico, né? Então, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio. Esse dois aqui, pessoal, que fica aqui do ladinho, indica a atomicidade, quantos átomos participam dessa minha substância. Já as substâncias compostas são formadas por pelo menos dois elementos diferentes, né? Aqui já também listei aqui várias substâncias. E tenho aqui essa primeira substância, que é a água. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, são átomos diferentes, né? Então, ela é formada aqui pelo hidrogênio e o oxigênio. Como eu disse para vocês, esse dois que fica aqui embaixo, do ladinho dessa substância, do hidrogênio, quer dizer que o hidrogênio participa duas vezes dessa substância, dois átomos de hidrogênio. Também podemos identificar uma substância, pessoal, pelo modelo atômico de Dalton, né? Como vocês podem observar aqui, eu tenho aqui as esferas representando as substâncias simples e tenho aqui a esfera representando a substância composta, né? As esferas aqui representando as substâncias compostas. A substância composta, né? Essa substância composta, representada aqui pela esfera marrom, quer dizer que essa substância é formada por átomos iguais, né, pelo mesmo elemento químico, na azul e também na amarela. Já na substância composta, pessoal, essas duas cores aqui, a preta e a marrom, quer dizer que essa substância é formada por dois elementos químicos diferentes, né? Eu tenho aqui, vamos supor que eu esteja falando da água. Eu tenho aqui dois de hidrogênio e um de oxigênio, né? Eu acho que deu para entender essas esferas e essa representação do modelo atômico de Dalton, não é, pessoal? Tranquilo? Também outra forma de representar, ou seja, de identificar uma substância, pessoal, é graficamente. Então, graficamente falando, eu posso representar aqui a substância através do gráfico, né? Uma representação gráfica. Você pode compreender melhor aqui como é que isso ocorre, né? Então, pessoal, ó, eu tenho o eixo Y, que é representado pela temperatura, e tenho o eixo tempo, né, o eixo X, que é representado aqui pelo tempo. E também tenho 5 patamares. O primeiro patamar, pessoal, é representado pelo sólido, pelo estado sólido. O terceiro patamar é representado pelo estado líquido. E o quinto patamar é representado pelo estado gasoso. O segundo patamar é a transição do sólido para o líquido. Observe aqui. Isso aqui está me indicando
esse patamar aqui está me indicando que o ponto de fusão dessa transição é constante. Já aqui, pessoal, no quarto patamar, eu tenho a transição do líquido para o gasoso. E também tenho aqui, nessa transição que me representa, né, eu posso dizer que o ponto de ebulição é constante. Então, eu tenho aqui, ó, dois patamares, né, o segundo e o quarto, em que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Sempre que eu tenho um gráfico semelhante a esse, onde o patamar do ponto de fusão e do ponto de ebulição forem constantes, isso vai representar, pessoal, um gráfico de uma substância. Vai representar o gráfico de uma substância. Então, essas são as formas que eu posso reconhecer em um exercício, né, uma substância, né, que eu posso reconhecer uma substância. Vamos aqui praticar, pessoal. Tenho aqui um exemplo, né? O primeiro exemplo aqui é: em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Letra A, pessoal. Começando pela letra A. Eu tenho aqui o ferro, né, que é um elemento químico. Eu tenho o gás oxigênio, que é uma substância simples. Tia Iva, o que é mesmo uma substância simples? Substância simples é formada pelo mesmo elemento químico. E tenho, pessoal, o NaCl, o cloreto de sódio. Né? O cloreto de sódio, NaCl, ele é formado pelo cloro, Cl, um átomo de cloro e um átomo de sódio. Então, eu tenho aqui uma substância, um elemento, uma substância simples e uma substância composta. Então, respectivamente, a resposta aqui é a alternativa A. A B não há porque começa por uma substância simples, depois uma substância. Quer dizer, na B aqui todas as três substâncias são simples. Já na C, pessoal, aqui o gás hidrogênio é uma substância simples, o elemento e uma substância composta. Já na D, é uma substância simples, uma substância composta e um elemento químico. Já na E, é uma substância composta, uma substância simples e uma substância simples. Alternativa A. No exemplo 2, pessoal, abaixo temos 4 sistemas formados por 3 tipos diferentes de átomos, representados por bolinhas de cores diferentes. Responda às perguntas abaixo referentes à classificação de cada um dos sistemas. Letra A. Quais são as substâncias simples? Como eu mostrei para vocês no slide anterior, representado pelo modelo atômico de Dalton, as esferas, né? Então, aqui se eu tenho, como é que eu vou saber quem são as substâncias simples, né? Aqui na primeira, pessoal, se as minhas esferas aqui, as bolinhas estão de cores diferentes, quer dizer que são átomos diferentes. Então, A1 é substância composta e não substância simples. E aqui na 2 seria as minhas substâncias simples, né? São substâncias simples. Esse sistema aqui é representado por substâncias simples, porque é formada por o mesmo átomo, o mesmo elemento químico. Então, aqui a resposta seria a 2. E na B, quais são as substâncias compostas? Aqui seria a A1, né? Tia Iva, e a 3 e a 4? Nesse sistema 3 e 4. Esse sistema 3 e 4 seria mistura, pessoal. A gente vai ver mistura logo em seguida. Viu? Então, a resposta aqui é 2 e na B é a 1. Tranquilo, pessoal? Aí nós temos aqui, só para recapitular, matéria é dividida em substâncias e misturas, e as substâncias aparecem em 2 situações, substâncias simples e substâncias compostas. Agora, indo para as misturas, pessoal, as misturas podem ser misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Agora nós vamos para o estudo das misturas. Então, tia Iva, o que é misturas? Mistura é a união de duas
ou mais substâncias. Então, eu preciso ter, pessoal, duas, né, ou mais substâncias químicas para formar, né, uma mistura. Então, como assim, tia Iva? Bom, pessoal, a união, né, já quer dizer que essas substâncias estejam juntas, sejam elas dissolvidas, né, seja dissolvido, por exemplo, como água mais sal. Então, quando eu coloco o sal na água, ele vai dissolver, caracterizando uma mistura. E se o material não estiver dissolvido, tia Iva, também é uma mistura? Sim, pessoal, é uma mistura, mesmo não estando dissolvido, é uma mistura. Um exemplo, pessoal, é água e óleo. Vocês sabem que água e óleo não se misturam. Porém, pessoal, se eles estão no mesmo recipiente, juntos, isto caracteriza uma mistura. Quando eu tenho uma mistura, pessoal, eu posso dizer para vocês que eu tenho um material, né, em que suas características não são fixas, como as substâncias. Só lembrando, pessoal, as substâncias têm características fixas, viu? E as misturas não são representadas por fórmulas. Agora eu posso representar as misturas de duas. As misturas podem ser representadas por duas situações, né, pessoal? Assim como as substâncias eram representadas por substâncias simples e substâncias compostas. E as misturas vão ser representadas por misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, pessoal, as misturas elas são divididas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase. Já as misturas heterogêneas apresentam apenas, no caso aqui, as misturas heterogêneas apresentam no mínimo duas fases. Exemplo de misturas homogêneas. Temos aqui um sistema, né? Quer dizer, as misturas homogêneas aqui, ó. Tenho aqui um sistema, né? Então, as misturas é tudo que eu posso ver aqui. Tenho aqui um sistema das misturas homogêneas. Água mais álcool e água mais sal dissolvido. Então, quando eu vou dissolver o sal na água, vou misturar, né, dissolvendo, eu consigo visualizar apenas uma fase. E eu chamo isso de misturas, né, no caso aqui, isso é uma mistura homogênea. Já quando eu consigo visualizar duas ou mais fases, como por exemplo, é o que consegue enxergar. Também posso identificar a mistura no modelo de Dalton, né, com as esferas, só que eu não posso identificar na mistura, dizer o que se é homogênea ou se é heterogênea. Não posso fazer isso, pessoal. Eu posso identificar uma mistura pelas esferas, né? Então, essas esferas que estão todas no mesmo recipiente, né? Quando elas estão aqui todas no mesmo recipiente, eu vou dizer que é uma mistura, porque eu tenho várias moléculas, né? Várias substâncias dissolvidas. Como, por exemplo, eu posso ter duas substâncias, eu posso ter três, posso ter quatro, posso ter várias substâncias dentro de um mesmo recipiente. Observem aqui esse outro aqui, que eu tenho várias substâncias, né, dentro de um mesmo recipiente. Isso eu vou chamar de misturas. Então, esse é o modelo atômico de Dalton. Lembrando que eu não posso, né, com esse modelo, identificar uma mistura se ela é homogênea ou se ela é heterogênea. Não posso fazer isso, mas eu sei que quando eu pego várias substâncias e jogo no mesmo recipiente, eu tenho uma mistura. Também posso identificar a mistura, pessoal, através do gráfico, né, de uma mistura. Então, graficamente falando, eu posso dizer que
que esse gráfico apresenta os 5 patamares, né, que é do mesmo jeito que aparece lá nas substâncias, e aparece também o ponto de fusão e de ebulição. A diferença, tia Iva, nesse gráfico de misturas, sim, pessoal, há uma diferença. Uma diferença, né, grande. Vou mostrar aqui a diferença. O primeiro patamar é o sólido, o terceiro patamar é o líquido e o quinto patamar é o gasoso. Então vamos observar aqui. Nesse gráfico, pessoal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele não está horizontalizado. Esses dois pontos não estão horizontalizados, né? Então a gente percebe que ele não está constante. Ou seja, não estão constantes, né? Essas temperaturas entre as transições aí entre sólido líquido e do líquido para gasoso não são constantes. Concluindo, pessoal, todos os patamares de uma mistura, né, não são constantes. Então, se eu receber um gráfico em que todos os patamares não estão constantes, isso vai caracterizar uma mistura. Logo, pessoal, eu posso dizer para vocês que existem duas misturas, né, homogêneas e especiais. Essas misturas são chamadas de misturas eutéticas e azeotrópicas. Mistura eutética e mistura azeotrópica. Tia Iva, o que é uma mistura eutética e o que é uma mistura azeotrópica? Bom, alunos, as misturas eutéticas, né, essa mistura eutética, ela é exclusivamente por componentes sólidos. Já as azeotrópicas, né, misturas azeotrópicas, a mistura azeotrópica é formada, né, exclusivamente por componentes líquidos e por componente líquido. Então essas misturas, né, essa mistura homogênea azeotrópica, ela é formada exclusivamente por componente líquido, né? Componentes líquidos, as misturas azeotrópicas. Então, pessoal, isso é que vai diferenciar de uma mistura eutética, de uma mistura azeotrópica, de uma mistura comum. Como você pode fazer para reconhecer essas misturas no exercício, pessoal? Além das características que eu citei, o exercício tem que citar a porcentagem de cada um dos componentes da sua mistura. Então, quando o exercício cita isso, pessoal, eu já tenho uma confirmação de que a mistura pode ser eutética ou azeotrópica. Se no exercício, pessoal, não estiver citando essas porcentagens, mas o exercício vai fornecer a você os gráficos, né, o gráfico da mistura eutética e o gráfico da mistura azeotrópica. Como, tia Iva, eu vou fazer para reconhecer, para diferenciar essas duas misturas? Pessoal, para identificar o gráfico da mistura eutética, você tem que observar os seus patamares, né? Segue o gráfico com o ponto de fusão e ponto de ebulição e também com os 5 patamares. Observe que o gráfico da mistura eutética, o único patamar que apresenta constância aqui é o ponto de ebulição. Então, aqui na mistura eutética, o ponto, desculpa aí, é o ponto de fusão. Então, se você observar aqui na mistura eutética, o ponto de fusão, ele é constante, variando no seu ponto de ebulição. Já na azeotrópica, pessoal, se você observar, o ponto de ebulição das misturas azeotrópicas, né, dessa mistura azeotrópica, é constante. Então, o único ponto constante aí é o ponto de ebulição. Acho que dá para vocês
compreenderem aí o nosso conteúdo. Então, pessoal, como vocês podem observar, né, só recapitulando aqui, só para finalizar, é dessa forma que você pode identificar uma substância pura, uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica. Agora ficou tranquilo, né, pessoal? Pessoal, antes de terminar o conteúdo, eu vou abordar aqui novamente, né, sobre misturas e vou falar o que é um sistema. Então, mistura é um sistema, né, formado por duas ou mais substâncias puras chamadas componentes, né? Então, a mistura pode ser classificada em homogêneas e heterogêneas, né, como até já expliquei. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, né? Uma única fase. Enquanto que a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases, né? O que é fase, tia Iva? Fase é cada porção que apresenta aspecto visual. Ou seja, pessoal, cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase, né? Chamamos de fase. Então, eu posso até já dar aqui alguns exemplos de misturas homogêneas, né? As águas salgadas, né? É uma mistura homogênea. O ar, né? O ar que respiramos, o ar atmosférico é uma mistura homogênea, a gente não consegue ver. Ele é uma mistura do gás oxigênio e o gás nitrogênio, né? Apresenta uma única fase. A água do mar contém, além de água, uma quantidade enorme de sais minerais, né? Já o ar, né, como eu já expliquei, é uma mistura de nitrogênio e oxigênio que apresenta aspecto homogêneo. Já, pessoal, as misturas heterogêneas, posso dar alguns exemplos, né? Água e óleo, né? Como até eu já expliquei. Granito também é uma mistura heterogênea, né? Então, a água e o óleo não se misturam, né? Sendo assim, é um sistema que apresenta duas fases e cada uma é composta por uma substância diferente. Já o granito, pessoal, é uma pedra cuja composição é feita por uma mistura heterogênea, né? Heterogênea. Então, pessoal, as misturas homogêneas, né? Eu posso dizer que é um sistema monofásico, porque eu consigo ver só uma fase. Já as misturas heterogêneas, que apresenta duas fases ou mais, pode ser um sistema difásico, trifásico ou polifásico, né? Que apresentam várias fases. Então, o sistema é tudo aquilo que está sob estudo e observação. É tudo aquilo que eu consigo ver, né? Como se fosse um experimento, né? Tudo aquilo que eu consigo enxergar, visualizar. Então, o sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase, né, que eu posso chamar monofásico, ou seja, tem um aspecto uniforme, contínuo. Eu tenho aqui como exemplo a água mais açúcar dissolvido, né? Eu tenho aqui uma fase e estou com dois componentes, a água mais o açúcar, né? Que aqui é uma mistura, eu consigo ver apenas uma fase, né? Sabendo que eu usei dois componentes aqui, no caso eu tenho a água mais o açúcar. Só que quando o açúcar é dissolvido, eu consigo enxergar apenas uma fase. Já no sistema heterogêneo, é aquele que apresenta mais de uma fase, ou seja, não possui um aspecto uniforme, é descontínuo. Eu tenho como exemplo aqui o mármore, né? Como eu já falei, ele apresenta três fases e três componentes, né? Então, ele é composto aqui por mais três substâncias. Então, eu posso chamar essas substâncias de componentes. Ele tem três fases porque enxergamos as três fases aqui no material. Temos também o outro sistema, gelo, água e limalha de ferro. Então, o que é que eu consigo enxergar aqui? O gelo, a água e a limalha. Então, tem quantas fases, pessoal? Quantas fases tem esse sistema? Esse sistema tem três fases, né? Um sistema trifásico, porque eu consigo
visualizar essas três fases. Só que, pessoal, ela é constituída, né, esse sistema é constituído por dois componentes. Por que, tia Iva? Porque o gelo e a água é a mesma substância, só muda o estado físico. O gelo está no estado sólido e a água no estado líquido. Então, esse sistema me apresenta dois componentes, que é a água e a limalha. Temos aqui outro sistema, pessoal, que é mistura de água e areia. Então, esse sistema, eu tenho a água e a areia, né? Então, eu consigo visualizar duas fases. Então, essa mistura é de duas fases, eu posso chamar de bifásico ou difásico. Porque apresenta duas fases e tem também dois componentes, né? Um sistema constituído por dois componentes. Já aqui nesse outro sistema, pessoal, ó, eu tenho óleo, água e areia. É um sistema que eu consigo visualizar, observar três fases, né? Então, eu consigo observar essas três fases. Eu tenho a areia, que está aqui embaixo, a água e o óleo, que está na parte de cima aqui do recipiente. Então, tenho três fases. E quantos componentes, pessoal? Tenho três componentes, né? Se é três fases, eu posso chamar esse sistema de trifásico. E tenho três componentes, né? Que é o óleo, a água e a areia. Eu acho que dá para vocês compreenderem melhor agora. Vamos exercitar aqui, vamos praticar. Exemplo 1. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema, né? Então, a gente vai dizer aqui se esse sistema é homogêneo e monofásico, homogêneo e bifásico, heterogêneo e monofásico, heterogêneo bifásico, heterogêneo trifásico. Então, vamos ver aqui qual é a alternativa correta. Esse sistema já me diz, pessoal, eu tenho um sistema que eu tenho sal de cozinha, né, dissolvida em água, areia e açúcar. Quando eu vou dissolver água, sal e açúcar, essa substância se torna homogênea. Eu consigo ver apenas uma fase. Só que eu coloco no sistema areia. Quando eu coloco areia no sistema, eu consigo visualizar areia. Consigo visualizar essa solução de sal mais açúcar e água e consigo visualizar a outra fase, que é a areia, que não se mistura. Então, essa mistura deixa de ser homogênea. Então, eu vou aqui eliminando as alternativas que tem homogênea na letra A, homogênea na letra B, e vou ficar com a alternativa C, né? Então, vou aqui na C. Eu posso eliminar aqui a C porque, se ela é heterogênea, ela não vai ser monofásica, porque ela não só tem uma fase. Se ela vai ser uma substância heterogênea, ela tem duas fases ou mais, né? Então, ela não vai ser monofásico, porque monofásico quer dizer que eu tenho apenas uma fase. Então, eu já elimino também a alternativa C. Então, eu fico aqui entre a D e a E, né? A alternativa aqui, primeiramente, pessoal. Heterogênea, está correto, a substância heterogênea, né? D e E aqui, heterogênea. Heterogêneo aqui está certo, é uma mistura, né? Desculpa aí, é uma mistura. É uma mistura heterogênea. E agora a gente vai saber se essa mistura heterogênea aqui apresenta duas ou mais fases, se ela é bifásico ou se é trifásico, né? Então, aqui, a mistura bifásico é uma mistura que apresenta duas fases e a trifásica é uma mistura que apresenta três fases. Então, se eu estou aqui misturando água, sal de cozinha mais açúcar, eu consigo visualizar apenas uma fase. Mais areia, esse sistema me apresenta duas fases. Então, é um sistema bifásico. A alternativa D é a correta. Exemplo 2, pessoal. Assinale as alternativas que apresentam misturas homogêneas. Eu só quero a alternativa que apresentam misturas homogêneas. Uma fase, né? Que apresenta apenas uma fase.
Então, pessoal, as alternativas que apresentam misturas homogêneas são A, né, C, D, E, F e G. A B, pessoal, o ferro aí é uma substância pura. Já na H, fala do leite, é uma dispersão coloidal, né? Ou seja, existem partículas de gordura em suspensão que podem ser vistas com microscópio. Portanto, trata-se de um tipo de mistura heterogênea. O leite, pessoal, é uma mistura heterogênea, porque a gente consegue ver as gordurinhas, né, aqueles pontinhos de gordura no leite. Também a gente consegue visualizar melhor ainda no microscópio.